Jeremias 10, versículo 20, diz assim: a minha tenda foi destruída. Obrigado, querido. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Mais uma vez, ó Deus, somos agradecidos pela sua palavra. Palavra que para nós hoje à noite tem autoridade, pois a reconhecemos como palavra inspirada, como palavra de Deus. Oramos pedindo que o Espírito Santo que deu esta profecia possa trazer para mim, para nós hoje à noite, toda a compreensão a respeito da sua palavra. É o que lhe pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Hoje de manhã, pastor Luiz compartilhou da palavra de Deus conosco lá na chácara da igreja, falando da família. E eu disse ali que hoje à noite eu continuaria falando da família, isto porque nós estamos no chamado mês da família. Hoje é o último domingo do mês e nós estamos encerrando esse mês de maio, hoje à noite falando um pouco a respeito da família. Eu disse hoje de manhã, queridos, que há um homem na Bíblia que me encanta. Hoje à noite o pastor Daniel já falou um pouco dele. Iniciando aqui com o chamado de Deus para sair da sua zona de conforto, sair do meio da sua parentela, da sua família e experimentar andar com Deus. E em Abraão, Deus disse que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas no modelo de Abraão. Isto é, ele é considerado o pai da fé. É considerado o primeiro homem na Bíblia que diz que ele foi justificado por causa da sua fé. O primeiro justo que foi justificado pela fé foi Abraão. Mas eu disse hoje de manhã que Abraão tinha na sua conduta cristã, pode-se dizer se é cristã, mas na sua conduta Abraão tinha duas virtudes que me encantam. É que Abraão foi um homem de altar e tenda. Todos vocês sabem que Abraão viveu essa vida bem nômade, uma vida que ele mudou muito. E Abraão não viveu em casa feita por pedra, tijolo, uma casa definitiva. O que é uma tenda? Uma tenda é uma moradia móvel, que hoje está aqui. Se for trazer para o nosso tempo, diria que Abraão viveu uma vida bem cigana. Não é? Essa pessoa que viveu em tenda, não morando numa casa definitiva, mas morando em tenda. Mas a outra virtude de Abraão é que Abraão foi um homem de altar. Porque em cada lugar que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar e ali sacrificar ao Senhor, adorar o Senhor.
Então Abraão foi um homem que ele tinha na sua crença essa ideia: a minha morada definitiva não é na terra. Aqui eu sou nômade, aqui eu vivo, aqui hoje eu não me apego a lugar. Abraão é o tipo de homem que nunca apegou-se a lugar, porque ele estava bem sensível à voz de Deus dizendo: Abraão, é hora de mudar. E ele ia. Então ele fez muitas mudanças, mas em cada lugar que ele parava, ele deixava a sua marca. Ele deixava ali um altar construído. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou na terra, mas já estou ligado aos céus, através da adoração. Ele apresentava a Deus sua vida em oração, sacrificando ao Senhor, confessando seus pecados, apresentando-se diante de Deus sempre. Então a vida de Abraão me encanta. Sabe por quê? Porque, irmãos, o modelo de Abraão deveria ser o nosso modelo. Mesmo que você more numa casa construída e bem construída, bem alicerçada, bem feita a construção, você deve considerar que ela é uma tenda, isto é, a sua casa verdadeira não deve ser aqui na terra, mas sim no céu. Porque aqui o Senhor Jesus mesmo disse, quando ele andava por Jerusalém com os seus discípulos, e eles mostraram a Jesus a bela arquitetura que havia em Jerusalém. Eles disseram: Senhor, e olha que construção fantástica, olha os prédios, olha a arquitetura, que coisa mais linda. Aí Jesus disse: de fato, muito lindo, mas não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Que a morada que permanece é aquela morada que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Amém. Se assim não fora, eu lhe teria dito: mas eu vou preparar uma morada para você lá junto de meu pai. Essa morada sim é definitiva. Aqui na terra, como eu disse, por melhor que você more, não se apegue a ela, não idolatre a sua moradia, não invista toda a sua atenção, o seu coração, o seu tempo, porque um dia não ficará pedra sobre pedra. Um dia sua morada, por melhor que seja, ela vai ser desfeita, mas a morada que há preparada para aqueles que creem, aqueles que obedecem, amam e servem a Deus com todo o seu coração, essa morada, ela é eterna. Amém. Porque não é feita por mãos. Jesus disse: meu pai tem muitas moradas. Isto é, lá é eterno, é definitivo. Lá, pedra é diferente. Lá Jesus disse que a traça não destrói. Lá o cupim não come. Não é verdade? Cupim não come. Alguém me disse: pastor, temos que descupinizar alguns bancos da igreja, que os cupins estão dando aí de novo. Lá não tem traça, não tem cupim, lá não tem essa preocupação com essas, eu diria assim, esses danos. Lá temporal nenhum vai destruir, porque esta moradia, ela é eterna. Mas hoje à noite eu quero falar, queridos, da sua tenda. Não a sua tenda como a habitação que você mora, mas da sua tenda, isto é, a sua família. Esse texto é solene. Esse texto traz para mim, irmãos, temor e tremor.
Porque as palavras aqui diz: a minha tenda foi destruída. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre a família que vive em crise, mas que pode sair da crise. Amém? Amém. A minha tenda foi destruída. Quando Jesus falou da missão de Satanás na terra, ele disse assim: olha, o diabo está aí, à solta, ele anda por todos os lugares procurando oportunidades, porque a sua missão é matar, roubar e destruir. Meus queridos irmãos, é só ler as estatísticas. Quantas famílias destruídas? Quantos lares que foram abençoados por Deus? Quantos casamentos que as pessoas receberam a bênção de Deus, prometeram ali diante de Deus e das testemunhas, diante de um celebrante, que viveriam em compromisso de fidelidade, que viveriam aquele voto feito um com o outro, mas que só a morte deveria separá-los. Mas de repente vêm as adversidades, de repente o inimigo começa a agir, e há um descuido da vida espiritual, um descuido do compromisso. Quantos? Hoje nós tivemos aqui celebração de 4 anos de matrimônio, e o outro tinha 12. Ano que vem, pela fé, se o Senhor permitir que eu e minha esposa vivamos, nós vamos celebrar 50 anos de casamento. Irmãos, eu louvo a Deus porque só a graça dele tem nos mantido. E quero dizer para vocês que eu nunca me arrependi de ter casado com a Nilza, e eu acho que ela também nunca se arrependeu de casar-se comigo. Um homem bonito desse, charmoso, amoroso, responsável, sacerdote, cuidador, protetor. Estou naquela fase que todos os dias eu ajoelho aos pés dela para calçar o sapato no pé dela. Agora ela resolveu usar bota da Chica, e eu aqui boto a bota. Mas é maravilhoso isso, irmãos. Todo dia eu me ajoelho, eu me prostro lá e vou com aquele cuidado. E ela ainda diz: cuidado para não rasgar meia fina, porque eu já consegui rasgar 2. Cuidado, irmãos. Mas quantos lares não duram nem 5 anos? Para tristeza minha, eu já fiz casamento que 3 meses depois se desfez. Outros se desfizeram lá pelos 3, 4, 5 anos. Porque não é quem faz o casamento, mas quem vai viver a vida de casado que determina se aquilo que ele comprometeu vai ser cumprido, se vai depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da ajuda constante do Espírito Santo de Deus assistindo, dando direção. Concorda? Viver juntos, irmãos, só pela graça e por muita seriedade e compromisso de viver juntos, honrando um ao outro. Nós vemos aqui a derrota.
minha tenda foi destruída. Hoje, muitos lares estão destruídos. Muitas tendas estão caídas. Casamentos destruídos. Famílias destruídas. Algumas só vivem de aparência, mas na verdade o amor, que é o verdadeiro sentido de um relacionamento, morreu. Não existe mais compromisso, não existe mais vida dentro da casa. Aqui, o autor diz assim: todas as cordas se romperam. Os irmãos que entendem de tenda sabem que a tenda só fica em pé porque tem aquelas cordas, não é verdade? A última vez que eu fui aqui na Praia de Leste, resolvi levar uma tenda. Me emprestaram, levei. E eu não tinha muita experiência de fincar aquelas coisas, e acho que não fui na areia mais firme. Irmãos, o primeiro pé de vento que veio, a tenda voou. As cordas arrancou tudo e foi junto. A Aninha estava até aqui, num daqueles dias lá que veio a venda e arrancou a tenda. Minha tenda voou muitas vezes, irmãos. Mas aqui a palavra está falando não daquela tenda que o pastor Eloy fez lá na areia da Praia de Leste, ou de Caiobá. Mas, irmãos, está falando da casa. Está falando do lar. Está falando da família. Está nada mais, nada menos dizendo assim: os laços do romantismo se romperam. Não há mais romance dentro de casa. Esse laço rompeu. O laço da autoestima, ou aquele homem que podia todos os dias dirigir aquele olhar para sua esposa e a esposa para o marido, e levantar, como diz o astral dele, levantar o ânimo dele, animado para o dia, já não existe mais. Muitos maridos saem de casa para trabalhar sem um tchau da esposa, sem um beijo, sem a bênção da esposa dizendo: vá, meu bem, Deus te abençoe. Esse laço perdeu. Esse laço se rompeu. E diz aqui: todos os laços se romperam. Aquele laço do tempo juntos, de gostar de namorar. Hoje de manhã eu falei de amores lá na chácara, dos 3 níveis de amor que Deus, ao criar o homem, Deus compartilhou e quer compartilhar desses 3 níveis de amor conosco. E eu falei, e este amor é muito necessário, chamado amor filéu, ou amor amigo. Este amor que faz com que 2 pessoas vivam, como eu e Nilza, 54 anos quase juntos, porque namoramos, né? 5 anos de namoro. E nunca cansamos de ser amigos. Ela gosta de conversar comigo.
gosto de conversar com ela. Às vezes, queridos, eu até durmo com ela falando no meu ouvido. Mas ao contrário também acontece, eu percebo que ela está roncando e eu paro. Porque somos amigos, entenderam? Gostamos de sair juntos, de passear juntos. Porque esse amor não pode acabar, concorda? O amor filéu não pode acabar, queridos. Nós somos amigos. Isso, os pais têm que ser amigos dos filhos. Ali o corujão. Soube que o filho hoje ia tocar aqui? É amigo do filho. Ele liga, importa-se com o seu filho. Pais, queridos, têm que ser amigos dos seus filhos, têm que ter relacionamento, está entendendo? Mas quantos pais essa corda rompeu? Quando os filhos não falam mais com os pais, os filhos saem de casa e nem dizem aonde vão. Os filhos mentem para os pais e muitos pais mentem também para seus filhos. Meus queridos, aqui diz: todos as cordas se romperam. É triste, mas um lar, um matrimônio, queridos, ele só permanece de pé se todos esses laços estiverem muito vivos, amém? Amém. Hoje eu falei do amor filéu, que é o amor que faz duas pessoas, irmãos, diz Dalton, como diz a palavra lá de Amós 3:2, andarão dois juntos, se não tiver acordo entre eles, não é? Duas pessoas caminhando juntas têm que serem pessoas que gostam de andar juntas, que existe compatibilidades, não é verdade? Que amam andar juntas. E muitos perderam. Mas muitos casamentos, marido e mulher também, queridos, o laço ou a corda do amor eros, que é o amor físico, é o que faz um homem e uma mulher se unirem pelo santo matrimônio e ter de fato uma vida conjugal saudável, sagrada, santa, porque isto é Deus que deu para o matrimônio. Deus disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe, e a mulher a mesma coisa, e os dois se unirem e se tornarem uma só carne, expressar o eros, o amor físico. Mas muitos matrimônios, é triste, mas é verdade, matrimônios de pessoas que estão ainda na idade de uma vida sexual ativa, mas que morreu com uma janela aberta para tentação, para fornicação, para prostituição, para adultério, para todo tipo de promiscuidade. Por quê? Esse cordão rompeu. E falei do amor divino, o amor ágape. Esse amor que Deus é, e Ele derrama a si mesmo em nós. Esse amor que me faz amar a Deus, mas também faz com que eu ame meus filhos, minha esposa,
meus netos, a minha família estendida, faz com que eu ame meus irmãos. Concordam? Porque esse amor faz. Mas quantas pessoas deixou o amor de Deus apagar? Não há mais amor. Aqui, irmãos, esse texto solene diz assim, no versículo 20 ainda: os meus filhos se foram e já não existe. Meus queridos, eu queria nessa noite que você que é pai, mãe, você que é solteiro, mas que um dia sonha com um casamento e sonha formar uma família. Eu acho que não existe dor, irmãos, pior para um pai e uma mãe ver seu filho ou sua filha escapar pelos seus dedos e... Não é glória a Deus, é misericórdia. Ver o seu filho escapar e ir para o mundo, para as trevas, para a perdição, para as drogas, para a prostituição, para o tráfico, para o crime. Eu tenho visto mães que choram. Eu tenho uma vizinha que ela fica totalmente desesperada porque tem um filho que perdeu-se pelas drogas. E quando ele sai e vai para a boca do crack, ela sabe, ele pode não voltar. Meus filhos se foram. Meus irmãos, quantos lares hoje, quantas famílias. Quero dizer para vocês, pais que estão aqui com seus filhos, todo dia consagre-os a Deus. Amém. Todo dia dialogue com eles, senta com eles, oram juntos. Apoie sua vida com Deus, porque o único que pode guardar um jovem, um adolescente, irmãos, de tanta depravação que existe nesse mundo, só o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu louvo a Deus pelo nosso slogan de igreja. Nós somos uma igreja que temos uma frase que prezamos por ela: a igreja da família. Porque desejamos, enquanto vocês pais estão aqui me ouvindo, seus filhos pequenos estão também ali ouvindo. Investimos nas crianças, na escola dominical. Infelizmente muitos pais não valorizam isso, não trazem seus filhos para começarem a ter uma educação religiosa séria na igreja desde pequeno. Eu criei meus 5 filhos dentro da igreja. Nunca foi para mim esforço demasiado pegar os nossos filhos pequenos, eu e Nilza, e tomarmos 2 ônibus
e andarmos um trecho ainda a pé, e irmos para a escola dominical, à noite de novo na igreja. Meus filhos sempre foram levados desde pequenos para a igreja, porque eu considero que a igreja, ela não é a principal responsável pela educação religiosa dos meus filhos. Esta responsabilidade é minha como sacerdote da casa, mas a igreja tem uma responsabilidade secundária muitíssimo importante na educação dos meus filhos, como na minha educação religiosa, no meu crescimento espiritual. Então, eu quero dizer para vocês que como igreja nós valorizamos muito a sua família. Seus filhos são joias preciosíssimas que Deus nessa noite quer fazer dos seus filhos verdadeiros homens e mulheres tementes ao Deus do céu. Mas é duro esse texto, mas uma grande realidade para o nosso tempo. Meus filhos se foram e já não existem mais. Quantos lares, como eu disse, viram assistir os seus filhos irem? Aqui nós vemos a crise da frustração. Este versículo termina dizendo assim: ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Olha aqui, nós estamos vivendo, irmãos, numa época que parece que ninguém se importa com ninguém. Numa época que parece que é mais fácil criticar do que ajudar a levantar. Essa cena é mais ou menos assim. Aqui o meu vizinho a casa está caindo, o casamento está sendo desfeito, os filhos estão se perdendo, mas eu nem me importo. Meus queridos irmãos, há uma bem-aventurança na Bíblia que Deus nessa noite quer que eu e você a busque. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Deus te chamou hoje à noite para ser uma pessoa de um lar abençoado, mas para que você, na sua vizinhança, aonde você mora, aonde você vive, você possa também ser um instrumento usado por Deus para abençoar seu vizinho, a sua vizinha, que às vezes, cada dia, uma corda da sua tenda está se rompendo. Deus te chamou para orar pelo seu vizinho, Deus te chamou para dar uma palavra de apoio, Deus te chamou para levá-lo à atenção do Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, entra na crise e não tem alguém para estender a mão para ajudá-la a sair da crise? Mas graças a Deus por muitos que entraram na crise, mas Deus usou lá um cristão fervoroso, uma pessoa cheia de amor, e essa pessoa foi e estendeu a mão e disse: não, eu vou te ajudar, vou levar você comigo num lugar para que você ouça o Evangelho, para que você converse. Eu tenho ficado feliz da vida, irmãos, quando eu vejo pessoas dizendo: pastor, meu vizinho está com problema, minha vizinha está com problema, eu posso marcar um horário e ver se eles querem vir conversar com o Senhor, compartilhar o que está acontecendo. Irmãos, isto é, nós somos chamados hoje à noite para não sermos essas pessoas que não se importam.
É pecado não se importar. Porque aqui diz: a minha tenda caiu, meus filhos se foram, mas ninguém se importa. Ninguém ajuda a levantar a lona. Meu irmão, se o seu lar está em pé, tem muitos lares que estão pedindo socorro. Me ajuda a erguer a minha lona. Ajuda-me a colocar a minha tenda de pé de novo. Igreja, não seja como Jesus disse: eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho meus afazeres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho uma agenda carregada, não dá tempo para te ajudar. Quando as pessoas estão de mãos estendidas dizendo: por favor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Quantos lares foram destruídos, irmãos, perto de gente que tem uma família abençoada e estruturada, mas que não se importou. Isso é sério. É sério. Ninguém me ajuda. Há um pedido de socorro nessa nossa geração. Há um clamor por socorro. As famílias estão desesperadas, dizendo: me ajude, não deixe, me ajude a segurar meu filho, me ajude a segurar meu marido, minha esposa, me ajude a erguer a minha tenda. A crise da frustração, a crise do desânimo. O versículo 21 diz assim: porque os pastores se tornaram estúpidos. E não buscaram ao Senhor. No contexto que esse texto foi escrito, que esta profecia foi dada, tratava-se da decadência da liderança religiosa de Israel, daqueles que deveriam cuidar e não cuidaram, daqueles que deveriam apresentar a Deus orações e súplicas, buscar a Deus. Não buscaram o Senhor, buscaram aos deuses falsos, a Baal, os Balins da vida, buscaram e não clamaram pelo socorro divino. Trazendo isto para o contexto de hoje, família. Hoje a Bíblia diz que todos nós exercemos o ministério sacerdotal dentro da nossa casa. Todo chefe de família, todo pai, ele é responsável espiritual pela sua casa. Ele é um sacerdote. Ele é essa pessoa que liga sua família a Deus. É um intercessor. Porque vocês sabem que a figura do sacerdote ou do pastor era aquela pessoa que cuidava, que ensinava e que apresentava a Deus o rebanho. Mas aqui diz que eles se tornaram estúpidos.
Eles embruteceram-se, eles ficaram incrédulos, ignorantes e não buscaram a Deus. Queridos, hoje à noite eu vou dizer para você, olha, a oração de um pai, o clamor de uma mãe, que ajoelha ali e apresenta seus filhos diante do trono de Deus, isso tem um valor incrível. Amém. Que ora em família, que chama os filhos para ficar à volta da mesa ou no sofá, ou sentado ali no tapete com eles, e ali faz o seu culto doméstico a Deus, adoração em família. Deus estava dizendo assim, olha, é uma estupidez, é uma ignorância negligenciar esse ato sagrado da adoração em família. Igreja aqui reunida, famílias aqui reunidas, pais, não errem aqui, orem por seus filhos. Seus filhos que já se casaram, ore por eles. Seus netos, sua família, seja ela aquela direta dentro de casa ou a outra mais estendida, você é um sacerdote. Amém. Você é um adorador. Amém. Um intercessor. Amém. Pela sua casa. Amém. Deus quer, irmão, nos dar famílias abençoadas, amém? Amém. Não erremos aqui. Deus nos chama para vencermos a crise. Amém, amém. Versículo 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Deixa Deus, irmãos, entrar no controle da sua família. Porque muitos enveredaram-se por seus caminhos, suas filosofias, achando que poderia criar segundo o que ele acha. Deus hoje à noite está dizendo, não apenas cante a última música, Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, aqui como ela é feita no céu. Quantas vezes cantamos, mas queremos fazer a nossa vontade, não é? Que Deus nos ajude, fiquemos em pé. Eu quero que você que é casado, dê a mão para sua esposa. Você que é filho, fica perto da sua mãe, seu pai. Se você tem neto, fica perto da vovó. Também. E se você está aqui, sua mãe não está, seu pai não está, fica aí perto da sua líder espiritual, seu líder, aquela pessoa que você, nessa noite, tem como pessoa importante para a sua vida espiritual. Amém. Meus irmãos, hoje à noite, essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para os adolescentes aqui. Ainda que às vezes o conselho do seu pai seja meio chato, mas é melhor para você obedecer. É melhor você honrar seu pai e sua mãe.
É melhor você respeitar seu pai e sua mãe, porque Deus disse: se você fizer isso, as coisas irão bem para você. Honre teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. E você, pai, ame mais seu filho do que, não provoque a ira dele, mas honre. Você, vovó, você tem um duplo papel, porque você tem que amar sua filha ou seu filho e amar o neto também, e até bisneto também. Amar, orar e proteger. Senhor, nós temos agora famílias aqui reunidas. Nós temos neste momento, ó Deus, irmãos e irmãs. Temos aqui, ó Deus, nessa noite, um texto sagrado que traz para cada um de nós hoje à noite. Oh, Pai querido, é como se essa escritura estivesse sendo escrita hoje, mas a palavra do Senhor é sempre nova. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passa. Ela é tão nova, porque o Senhor continua sendo o dono da palavra. E nessa noite, Senhor, com muito temor no meu coração, com muito amor por estas famílias aqui, com esse sentimento nessa noite de responsabilidade como líder dessa igreja, orar pelas famílias, abençoar os lares aqui. Nessa noite, Senhor, venha renovar os laços, venha fortalecer ainda mais as cordas da nossa tenda. Senhor, nessa noite, fortaleça as cordas da nossa tenda. Fortaleça cada dia, Senhor, mais as famílias representadas aqui, que sejam lares exemplo para a nossa geração. Lares, ó Deus, que verdadeiramente sirvam de modelos para esta geração, ó Pai querido, onde a família tem sido duramente atacada, ó Deus, por este sistema terrível e diabólico que tem destruído muitas famílias. Mas essa noite nós queremos firmar em Cristo, a nossa rocha. É nele construir a nossa fé, nele construir a nossa casa, nossa família. É nele viver e nele todos os dias estar cada dia mais firmados. Amém. Oramos pelas famílias da igreja, presente aqui, as famílias ausentes. Aonde estiverem, estenda a sua mão e abençoa cada lar, cada família. Pai querido, nessa noite é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.